Fala, pessoal, aqui é o Economicão. Gostaram da parte 1 da maratona de teoria dos jogos? Então vem comigo para conferir a parte 2. Nessa parte 2 também temos 20 questões de teoria dos jogos das mais diversas bancas de concurso. Pessoal, além disso do que o Economicão falou, lembre-se que todas as questões de forma individualizada estão na nossa playlist Teoria dos Jogos. Então, por exemplo, se você quiser ver só a questão número 3, estratégia dominante em jogo de estratégias puras, basta acessar a nossa playlist e você vai ver a questão de forma individual. Combinado? Então vem com a gente e confira mais essa maratona. Forte abraço e até mais. Entendi. Confessa, não confessa. Olha lá. Uma matriz que tem confessa e não confessa. Vamos ver um enunciado. Questão da banca 6 Gran Rio para Petrobras, cargo de economista do ano 2010. A matriz abaixo representa um jogo entre duas pessoas. A e B é típico do clássico dilema dos prisioneiros. Em cada célula, os retornos de A expressos na unidade monetária são registrados à esquerda e os de B à direita. Esse jogo se caracteriza portanto, amigas e amigas, uma questão do tipo positiva. A questão positiva é aquela que eu defino como a situação em que o examinador quer saber a resposta certa. Então a gente pinta aqui de azul. Se fosse uma questão que pede a alternativa errada, seria negativa, eu colocaria em vermelho. Beleza? Então tá bom. Vamos começar de baixo para cima. A letra E diz jogo de soma zero. Professor, o que seria um jogo de soma zero? O jogo de soma zero é aquele que na matriz aparece, por exemplo, 5 e menos 5, 7 e menos 7, porque se você somar as duas possibilidades, dá zero. Nesse caso aí, vocês veem que não pode ser um jogo de soma zero, né? Porque todos as possibilidades aqui, né? Os resultados, melhor falando, todos eles são positivos. Então, a gente sabe que não pode ser um jogo de soma zero. A letra A diz que ele teria dois equilíbrios de Nash em estratégias puras. Primeiro, estratégias puras, né? Lembrando, para quem ainda está inseguro, estratégias puras é quando você tem um jogo cujo resultado é determinístico, né? Um número, né? Se você tem uma matriz que você tem resultados fixos aqui, 5, 8, 7, 2, essas são estratégias puras. Um outro exemplo que diferente de estratégias puras seria estratégias mistas, que aí você teria probabilidades aqui, tá? Então, como nós temos números fixos, determinísticos, nós temos um jogo de estratégia pura. E não tem, no dilema dos prisioneiros, ele só tem um equilíbrio de Nash, memorizem, tá? Não existem dois equilíbrios de Nash em estratégias puras no dilema dos prisioneiros. A letra D diz, não tem estratégia dominante para o jogador B. Será que não? Vamos ver o jogador B. A estratégia confessa pode dar para ele 5 ou 8, e a estratégia não confessa 2 ou 7. Se nós analisarmos, na estratégia confessa, no pior dos casos ele ganha 5, e na não confessa, no melhor dos casos ele ganha 7. Sendo que é muito arriscado jogar não confessa, porque se ele jogar não confessa, é básico que o jogador A vai jogar confessa e ele vai acabar ficando com 2. Então a estratégia dominante para o jogador B existe sim e é confessa. Beleza? Então podemos eliminar. A letra B diz ter duas estratégias dominantes para o jogador A. Da mesma forma que o jogador B, o jogador A tem uma estratégia dominante que é confessa. A estratégia não confessa é uma furada. Se o jogador A jogar não confessa, é óbvio que o B vai jogar confessa e ele vai se dar mal, né? Então, a estratégia dominante do jogador A é confessa, podemos eliminar. Gabarito letra C de casa, ter um equilíbrio de Nash ineficiente no sentido de Pareto, né? Por quê? O equilíbrio de Nash é esse aqui, 5 e 5. Vamos entender o equilíbrio de Nash 5 e 5. Como é que funciona? O jogador B, ele sabe que o jogador A jogou confessa. O que ele vai fazer? Ele vai jogar confessa, porque se ele jogar não confessa, o jogador B, ele vai deixar que o A ganhe 8 e ele ganha apenas 2. O jogador A, ele sabe que o B jogou confessa. O que ele vai jogar? Ele vai jogar confessa, porque se ele jogar não confessa, ele vai ganhar apenas 2 e o jogador B vai ganhar 8. Então é um equilíbrio de Nash confirmado, certo? Por que ineficiente de Pareto? Porque você veja, tem um equilíbrio aqui, 7-7, que seria melhor para os dois casos.
você poderia melhorar os dois jogadores simultaneamente sem piorar nenhum deles. Então, você tem uma situação que seria um equilíbrio eficiente de Pareto, que seria o 7-7. Né? Então, o equilíbrio de Nash, que é o 5-5, ele é equilíbrio de Nash, óbvio. O equilíbrio que é 5-5, ele é de Nash, mas ele é ineficiente no sentido de Pareto, porque ele poderia ser melhorado. Beleza? Então, letra C. Questão do Sesgran Rio para Petrobras, cargo analista de pesquisa operacional júnior, ano 2010 do concurso. Duas empresas concorrentes, ABC e XYZ, podem ter como estratégia atuar prioritariamente em um dos três possíveis mercados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A depender da estratégia adotada por uma empresa, a outra tem uma significativa perda de mercado nacional, conforme indica o quadro a seguir desenhado sob a ótica da empresa ABC. Por exemplo, se a ABC opta pela estratégia Rio, atuar prioritariamente no Rio, e XYZ pela estratégia São Paulo, atuar prioritariamente em São Paulo, a empresa ABC ganha 20%. No contexto da teoria dos jogos, verifica-se para a empresa XYZ, para a empresa XYZ. Então você tem aqui uma questão do tipo positivo. O examinador quer saber a resposta correta. Vamos então passo a passo. Para a empresa XYZ, a estratégia Rio domina a estratégia São Paulo? Então, para a estratégia, quando a gente fala de estratégia dominar a outra, nós temos sempre que olhar que o resultado pior de uma estratégia dominante, ele é superior ao melhor resultado da estratégia dominada. Tenham isso em mente, aí fica fácil de você poder julgar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. A estratégia Rio, o pior resultado da estratégia Rio é 0. Vamos ver a estratégia São Paulo, essa aqui. O pior resultado da estratégia Rio, ele é, estou falando da XYZ, hein? Ele é o que em relação à estratégia São Paulo? Ele é melhor que o melhor resultado da estratégia São Paulo? Não. Então não dá para dizer que a estratégia Rio domina a estratégia São Paulo. Vamos ver agora. A estratégia Rio, ela domina a estratégia Minas? Então o pior resultado da estratégia Rio, que é 0, teria que ser melhor, tem que ser melhor que o pior resultado da... Desculpa, tem que ser melhor que o melhor resultado da estratégia Minas. Qual que é o melhor resultado da estratégia Minas? 40. 0 é menor que 40. Portanto, a estratégia Rio não pode dominar a estratégia Minas Gerais. A estratégia São Paulo domina a estratégia Minas Gerais? Vamos ver o pior resultado da estratégia São Paulo. 0. Ele é melhor que o melhor resultado da Minas Gerais? Não. A gente já viu que não, né? Então, São Paulo não domina a estratégia Minas Gerais. A estratégia Minas Gerais domina a estratégia São Paulo? Vamos ver o pior resultado da Minas Gerais. O pior resultado da Minas Gerais tem que ser melhor que o melhor resultado da estratégia São Paulo. O pior resultado de Minas Gerais é menos 10. Ele é o que em relação ao melhor resultado de São Paulo? Ele é menor. Portanto, a estratégia Minas Gerais não domina a estratégia São Paulo. Por eliminação, né? E de acordo com os testes que nós fizemos, confirma-se que o gabarito é a letra E, não existe estratégia dominante. Questão do Sesgran Rio para Transpetro, cargo de engenheiro júnior ano 2011. Em jogos com apenas estratégias puras, o equilíbrio de Nash. Portanto, amigos e amigas, é uma questão do tipo positivo. O examinador quer saber a resposta correta. Vejamos, o equilíbrio de Nash, você pode dizer que ele nunca existe? Forçou, né? Coloquei aqui como exemplo um esquema típico do dilema dos prisioneiros, onde nós temos aqui o clássico equilíbrio de Nash, que ele é, nesse caso, ineficiente de Pareto, mas é um equilíbrio de Nash. Você não pode dizer que o equilíbrio de Nash nunca existe, porque senão nem existiria o termo equilíbrio de Nash. Beleza, que mais? Você pode dizer na letra D, por exemplo, que o equilíbrio de Nash nunca é único, ou seja, sempre vai ter mais de um? Esse mesmo exemplo, né, mostra que nós temos um único equilíbrio de Nash aqui. Então, você não pode dizer que ele vai ter sempre mais do que um. Na letra E, a gente pode dizer que o equilíbrio de Nash, quando ele acontece, ele é apenas um? Seria isso? Basta apresentar esse exemplo aqui, que nós temos dois equilíbrios de Nash, para desmentir a alternativa E. Outra alternativa meio forçada é a letra A, dizer que o equilíbrio de Nash sempre existe. Existem jogos em que não há equilíbrio de Nash.
Dessa forma, ficamos com o gabarito letra B de bola, em que você tem uma situação que você pode não existir, pode não haver um equilíbrio de Nash no jogo em que você está analisando. Questão SES Gran Rio para Transpetro, cargo de engenheiro júnior, ano 2011. Um jogo de escolha simultânea entre duas pessoas x e y é representado na matriz abaixo. Em cada célula da matriz, o número à esquerda corresponde ao ganho da pessoa x e o da direita ao ganho de y, ambos medidos em reais. Os jogadores conhecem previamente todas as estratégias possíveis e os ganhos de cada célula. O exame da matriz permite concluir o que? Portanto, amigos e amigas, mais uma questão do tipo positiva. A questão do tipo positiva é aquela em que o examinador busca que o candidato encontre a resposta certa. Então vamos lá. A primeira alternativa diz que a estratégia X3 domina estritamente a X1. Bom, amigos, uma estratégia dominar estritamente a outra significa que a pior possibilidade da estratégia dominante é melhor que a melhor possibilidade da estratégia dominada. Então vamos ver na prática. Qual que é a pior estratégia qual é o pior resultado da possibilidade de resultado da estratégia X3? Aqui, temos 3, 2 e 1, é 1. E qual que é o melhor resultado da estratégia X1? 1, 2 e 3. Veja que o melhor da estratégia X3, o pior da estratégia X3, ele é pior que o melhor da estratégia X1. Portanto, a estratégia X3 não domina estritamente a X1. A mesma coisa, a estratégia X2 domina estritamente Y3. Qual que é o melhor resultado da estratégia X2 e qual é o pior resultado da estratégia Y3? Vamos lá, vamos comparar. Aqui você tem o pior resultado da estratégia X2, que é 4, 5 ou 6 é o 4. E qual que é o melhor da estratégia Y3? 1, 3 e 4, eles empatam. Então, não dá para dizer que a X2 domina estritamente a Y3. A letra C diz que a combinação X2 e Y2 é a solução do jogo. Vejamos, se X2 e Y2 seria a solução do jogo? Para que seja a solução do jogo, não pode existir nenhuma outra combinação que você consiga melhorar os dois participantes ao mesmo tempo, sem que nenhum deles perca. Será que tem alguma? Tem, olha só. Essa combinação X2 e Y3, o Y melhora, o X melhora e o Y também melhora, sem que nenhum perca nada. Portanto, essa aqui que está em vermelho, X2 e Y2, não pode ser a solução do jogo. Na letra E, nós temos que o jogador X não tem estratégia dominante. Será que é verdade? Vamos ver. A estratégia dominante é aquela que a gente joga independentemente do que for jogar o outro participante, os demais participantes, porque a estratégia que a gente tem em mãos, ela tem uma possibilidade de ganho que é sempre melhor do que as outras estratégias disponíveis. Vamos ver então? Olha lá. 4, 5 e 6. Na pior das hipóteses, eu ganho 4. Se eu jogar X1, na melhor das hipóteses, eu ganho 3. E se eu jogar X3, na melhor das hipóteses, eu também ganho 3. Então, para que eu vou jogar X1 e X3? Se eu jogar X2, no pior caso, eu ganho 4, que é maior do que os outros casos, da X1 e da X3. Então, a estratégia dominante do jogador X é a X2. Tá vendo aqui, as melhores possibilidades das outras estratégias são piores do que a pior estratégia da estratégia X2. Beleza? Então é isso aí. Por eliminação, nós ficamos com a letra D. O jogador Y não tem estratégia dominante. Realmente, se você for olhar o Y, ele tem aqui 3, 2 e 5, 2, 3 e 4, né? E 1, 4 e 3. Não tem nenhuma situação que você crava que a estratégia vai ser melhor para o jogador Y, né? Se ele jogar, por exemplo, Y1 com esperança de ganhar 5, pode ser que o jogador X jogue 2, X2 e ele fique só com 2. Ao passo que se ele jogar Y2, ele tem chance de ficar com 3 e com 4, mas pode ser também que ele pegue 2 e assim por diante. Então, o jogador Y não tem nenhuma estratégia dominante, meus amigos e minhas amigas.
Questão da banca Sesgan Rio para Transpetro, cargo economista júnior, concurso do ano 2011. A matriz abaixo representa um jogo de decisões simultâneas entre duas pessoas, 1 e 2. Em cada célula da matriz aparece à esquerda o retorno de 1 e à direita o retorno de 2. As estratégias de 1 e 2 são, respectivamente, S1, S2, S3 e Q1, Q2, Q3. Suponho que os dois jogadores conheçam antecipadamente todas as estratégias e retornos envolvidos. Para que a combinação de estratégias S2 e Q3 seja um equilíbrio de Nash, é suficiente que... Portanto, amigos e amigas, mais uma questão do tipo positivo. O examinador quer saber a resposta certa. E nós temos que estudar essa combinação, S2 e Q3. Né? Ela tem que ser um equilíbrio de Nash para descobrir os valores de X e Y. O economicão, de boa. Né? Vamos resolver a questão sem latidos hoje, tá? Obrigado. Então vamos pensar o seguinte, ó. Supondo, né, o ponto de vista do jogador 1, ele sabe que o jogador 2 jogou Q3, né, porque nós temos esse par aqui. Se ele sabe que o jogador 2 jogou Q3, o que ele precisa olhar aqui antes de jogar? Ele precisa olhar nas possibilidades que ele pode ter jogando S1 e S3, ó, 3 e 3. Para que vale a pena ele jogar S2, qual que é o valor de X? Tem que ser o quê? Tem que ser maior do que o das outras opções, né? Tem que ser maior do que 3, para que vale a pena. Então, se ele jogar esse camarada aqui, x maior do que 1, não é suficiente, porque x igual a 2, por exemplo, é maior do que 1. Só que não compensa. Então, essas 3 opções a gente pode eliminar. Viu que legal, amigos e amigas? Conseguimos eliminar 3 alternativas fazendo esse raciocínio. Vamos raciocinar agora em termos do jogador 2. O jogador 2, né, sabe que o jogador 1 jogou S2. O que o jogador 2 precisa olhar agora para decidir a jogada dele? Ele precisa olhar que se ele jogar Q1 ou Q2, ele ganha 3 no máximo. Tá? Para que vale a pena para o jogador 2 jogar o Q3, que é o que a gente precisa, o que tem que ter? Nós temos que ter o seguinte, que o X seja maior do que 3 e o Y seja maior do que 3. Por que a letra D está errada? Por causa da palavrinha ou, não é ou. Né? Se você colocar, por exemplo, só o X maior do que 3 e o Y for, por exemplo, igual a 0, você atende a letra D, mas não atende o que a gente precisa. Portanto, amigos e amigas, gabarito letra E de elefante. Questão da banca Sesgan Rio para o PNDS, cargo profissional básico em economia, ano 2009. A matriz abaixo representa um jogo com decisões simultâneas de duas pessoas A e B. Em cada célula da matriz, o valor à esquerda é o retorno monetário de A e o valor à direita é o de B. As células não preenchidas ou com incógnitas X, Y, Z e W. Ambos os participantes têm conhecimento de todos os valores nas células de todas as estratégias possíveis, 1 a 3 para A e 1 a 3 para B. O exame da matriz leva à conclusão de que, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positivo. O examinador quer que você encontre a resposta correta. Beleza, então, amigos. Na letra A, o par de estratégias 2, 3 e um equilíbrio de Nash se Z for maior que 9. Beleza, 2, 3. Vamos imaginar que Z, para facilitar o raciocínio, seja 1000, por exemplo, valor bem alto, para não ficar nenhuma dúvida. Então, nós temos aqui 10 e 1000. Será um equilíbrio de Nash? Bom, o valor de Z sendo 1000, é de se supor que B escolha 3, né? Porque ele vai tentar ganhar 1000. Tá. Agora, se B escolheu 3, dá pra gente cravar que A vai escolher 2? Dá pra ter certeza para ser um equilíbrio de Nash? Não, né, amigos e amigas? Porque a gente não sabe o valor de W. Se W for, por exemplo, 11, mesmo que Z seja 1000 ou 1 milhão, o A vai querer jogar 3 para ganhar 11, que ele vai ganhar mais do que na opção 2, que ele ganha 10. Então, a letra A está errada. Letra B. Para valor de X suficientemente elevados para estratégias 2, 1 é o equilíbrio de Nash. Então, temos aqui o equilíbrio de Nash teórico, né, no 2 e 1. Será que X seja 1 milhão? Vamos imaginar que X seja 1 milhão. Será que isso vai ser o equilíbrio de Nash? Não precisa nem olhar as 3 alternativas do A, né? Vamos olhar só o B. O B tem interesse em jogar a estratégia 1 sabendo que o A jogou 2? Não, né? Porque o B, se ele jogar
só jogar 2, não precisa nem saber o valor de Z. Só jogar de estratégia 2 ele já está melhor do que jogar estratégia 1, porque 9 é maior do que 8. Então, esse par de estratégias sem chance de ser um equilíbrio de Nash. Letra C. Se o par de estratégias 2, 3 for o equilíbrio de Nash, 2 será uma estratégia dominante para A. Será, amigos e amigas? Temos que pensar, né? Antes de dizer. Veja aqui o W. Como é que eu posso garantir que 2 vai ser uma estratégia dominante para A se eu não sei o valor de W? Né? Difícil, né? Se o W for suficientemente elevado, maior do que 10, por exemplo, é difícil, não dá para dizer que você vai ser uma estratégia dominante. Você tem um camarada aqui que pode decidir a forçar a escolha do A. Ok, letra C está incorreta, amigos e amigas. Tem que fazer com muita calma esse tipo de exercício, tá? É bem traiçoeiro. Letra D, uma mudança de posição da célula 1, 2 para 1, 3, uma melhoria de Pareto. Vamos ver aqui, 1, 2 é 1 e 7. Para 1, 3, 8 e 1 é uma melhoria de Pareto? Melhoria de Pareto, vocês sabem, é quando nós mudamos a posição dos dois jogadores e os dois saem ganhando, ninguém sai perdendo. Vamos ver aqui, ó. Mudar de 2 para 3, o jogador A vai ficar feliz, vai aumentar de 1 para 8, só que o jogador B não vai ficar feliz, ele vai cair de 7 para 1. Então, não é uma melhoria de Pareto. Por eliminação, haverá um equilíbrio de Nash se Z maior do que 9 e W maior do que 10. Né? É meio traiçoeiro entender isso, por isso eu vou fazer aqui um quadrinho adicional. Né? Eu coloquei aqui o Z igual a 10, que é maior do que 9, e o W é igual a 11, que ele é maior do que 10. Tá? O equilíbrio de Nash vai ser esse camarada aqui, 3, 3. Por quê? Veja, se o jogador B jogou 3, qual a melhor opção para A? É jogar 3. Tá? E se o jogador A jogou 3, qual a melhor opção para B, para poder fechar o jogo? É jogar 3, mesmo ele ganhando 0. Por quê? Porque as outras duas opções não estão disponíveis. Então, olha só, o fato de não estar disponíveis força a jogada do B. Né? Entenderam, amigos e amigas? Então, confirma que nós temos aí o equilíbrio de Nash nessa situação. Fechado? Então, questão da banca Sesgran-Rio. Petrobras Economista 2010. Considere o jogo sequencial entre duas pessoas A e B representado pela árvore de decisão abaixo. Sequencial. Então, primeiro joga um, depois joga o outro. Joga o A, depois o B. No primeiro nó esquerda, A decide entre as estratégias A1 e A2. Legal. Nos dois nós alcançáveis a seguir, B decide entre as estratégias B1 e B2 ou B3 e B4. Né? A1, você pode ter B1 e B2. Aí, se o A jogar A2, o B pode escolher entre B3 e B4. Beleza, é um jogo sequencial clássico. Joia. Entre parênteses, ao final de cada combinação de estratégias, aparecem os retornos em reais que as pessoas obtiveram. Dentro dos parênteses, o retorno de A fica à esquerda e o de B à direita. A esquerda é o de A. E o de B é à direita. Legal. Suponha que os jogadores tentem maximizar seus ganhos e conheçam todos os retornos, as estratégias e a estrutura do jogo. A solução do jogo será a combinação de estratégias. Beleza, amigos e amigas, uma questão do tipo positivo, o examinador quer saber a resposta correta entre essas 5 opções aqui, que vai ser a solução do jogo, né, o equilíbrio final do jogo. Amigos e amigas, questão de concurso, teoria dos jogos com um diagrama de árvore, minha dica é primeiro identificar combinações impossíveis para a gente poder eliminar. Existe alguma combinação impossível? Existe, A1 e B3, ó. Se você jogar 1, é impossível chegar no B3, né? Porque depois de A1 só pode ter B1 e B2. Então, ó, A1 e B3, a gente já economiza tempo, não precisa ficar pensando em A1 e B3. Legal? Então, sugestão, vejam se vocês conseguem eliminar jogadas impossíveis. Beleza, agora vamos pensar, né, dentro da cabeça do nosso jogador A. O jogador A pode jogar A1 ou A2. Se ele jogar A1, dependendo do que o B fizer, no pior dos casos ele ganha 12. Ó. Pior dos casos, ele pode ganhar 14 ou 12. Agora, se ele jogar 2, ele pode chegar a ganhar 15, que é um pouquinho melhor, é um ponto acima de 14 e 3 acima do 12. Só que tem um risco aqui, o 7, ele pode ficar só com 7, que é 5 pontos abaixo do 12, que é o pior caso da jogada 1. Aí você pergunta, vamos raciocinar, vale a pena arriscar jogar A2 para tentar ganhar um realzinho a mais, sendo que ele tem o risco de ficar R$5 abaixo
da pior jogada que ele teria nessa primeira opção, se o A for racional, claro que ele vai jogar apenas o A1, né? Ele não vai jogar o A2. Então o A2 a gente pode eliminar da possibilidade. Então nós temos duas opções, A1 e B1 e A1 e B2. Então a gente sabe que o A vai jogar A1 porque ele é racional. Agora o B, o que ele vai fazer? Ele vai jogar B1 ou ele vai jogar B2? Se o A jogou A1, o B vai maximizar a sua possibilidade. Qual é a possibilidade maior? É a B1, que ele ganha 4. Porque, ó, veja, os jogadores, o enunciado diz que os jogadores conhecem todos os retornos, as estratégias e estrutura, ou seja, o B sabe a estrutura do jogo, então ele vai jogar o B1 porque é a estratégia que dá melhor retorno. Questão da banca Sesgran-Rio para Petrobras, cargo de economista no ano de 2008. A matriz abaixo mostra um jogo com dois participantes, 1 e 2, e suas respectivas estratégias E1 e E2, F1, F2 e F3. Os números de cada célula da matriz mostram os ganhos monetários em reais de 1 e de 2. O número à esquerda representa o ganho de 1 e o da direita de 2. Com base na matriz é possível afirmar que, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, o examinador quer saber a resposta correta. Vejamos então. Vamos começar com a letra D de dado. A letra D de dado diz que não há estratégias dominantes para qualquer dos dois jogadores. Será que é isso mesmo, amigos e amigas? Vamos ver o que diz, o que acontece com o jogador 2. O jogador 2 tem esses ganhos aqui do lado direito, né, como diz enunciado. Vejamos, se ele joga F1, ele ganha a possibilidade 2 e 1 de ganho. Se ele jogar F2, possibilidade 3 e 2. E se ele jogar F3, a possibilidade é 4 e 3. Vejamos que na jogada F3, estratégia F3, no mínimo ele ganha 3, que é igual ao máximo que ele pode ganhar na jogada F2, nem se comparar com a jogada F1. Portanto, amigos e amigas, se ele tem no mínimo a chance de ganhar 3, né, com a possibilidade de ganhar 4, você acha que ele vai tentar uma dessas duas jogadas, estratégias, né, melhor dizendo? Claro que não, né? Então, portanto, para o jogador 2, a estratégia F3 é dominante, então não dá para dizer que não há estratégias dominantes, né? Está muito errado. Isso aqui é uma estratégia dominante em azul, né? Não está muito errada a letra D de dado, podemos eliminar. A letra C, ela é muito interessante, ela fala que não é um jogo de soma zero. E numa primeira análise, muita gente boa pode ter sido iludida com essa situação. Por quê? Vamos explorar o jogo de soma zero, né? Tem duas possibilidades para o jogo de soma zero. A possibilidade do tipo clássica é que se observa na matriz abaixo. Quando você tem aqui, ó, a soma das jogadas, ela dá 0, né? 2 e menos 2, menos 2 e 2, menos 2 e 2, 2 e menos 2. Esse é um jogo de soma zero muito simples de enxergar. Porém, existe uma outra situação. Situações em que só é possível melhorar a situação do jogador piorando a de outro também podem configurar um jogo de soma zero. No exemplo abaixo, a soma de cada par de estratégias permanece igual a 7. Então você tem aqui, ó, 0, 7. Tá vendo aqui? Você quer melhorar essa, vai para 1, você diminui essa, vai para 6. 1 mais 6 dá 7. Se for melhorar para 2, tem que diminuir essa para 5. 5 mais 2 dá 7. Ó, veja, tudo somando 7. Ó, se for aumentar para 3, diminui para 4. 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7, 0. Ó, 2, 5, veja. Todos eles, os pares somam 7. E só é possível melhorar uma situação se você piorar a do outro, né? Melhorar um jogador se você piorar a situação do outro. Portanto, esse é um jogo de soma zero. Agora vejamos aqui, ó. 2 e 2 é 4, 1 e 3 é 4, 0 e 4 é 4, 3 e 1 é 4, 2 e 2 é 4, 1 e 3 é 4. Veja, só é possível melhorar a situação, por exemplo, desse jogador aqui, indo para 3, se eu piorar desse aqui indo para 1. Esse daqui indo para 4, se eu piorar esse aqui para 0. E assim por diante. Portanto, nós temos aqui a soma de cada par de estratégias é constante igual a 4 e só é possível melhorar o resultado do jogador piorando o resultado do outro. Portanto, esse jogo aqui, essa tabela do enunciado é um jogo de soma zero, apesar de não parecer numa primeira análise mais rápida. Portanto, temos um jogo de soma zero e a alternativa C está incorreta.
Beleza. Vejamos se nós temos equilíbrio de Nash nesse jogo. Aqui diz na letra E que não há equilíbrio de Nash. Analisemos o par 1-3. Do ponto de vista do jogador 2, ele sabe que o jogador 1, por exemplo, jogou E2. Né? Se ele sabe que o jogador 1 jogou E2, qual a melhor jogada para o jogador 2? É jogar F3, porque se ele jogar F2 ou jogar F1, ele vai ganhar 2 ou 1. E se ele jogar F3, ele vai ganhar 3. Beleza, vimos de um lado, agora precisamos ver de outro, se nós temos a mesma situação. O jogador 2, ele jogou F3. Se o jogador jogou F3, qual é a melhor jogada para o jogador 1? É jogar E2, que ele vai ganhar 1. Porque ele jogar E1, ele vai ficar com 0. Então, se o jogador 2 sabe que o jogador 1... se o jogador 2 jogou F3, para o jogador 1 é melhor jogar E2. Logo, esse camarada aqui, 1-3, é um equilíbrio de Nash. Então, a letra E, que não há um equilíbrio de Nash, pode ser desconsiderada. Né? Confirma que é um equilíbrio de Nash. Ó, agora, vejamos. Em princípio, nós estamos aí com a letra B como gabarito. Nós precisamos eliminar a letra A. O equilíbrio de Nash desse jogo não é único. Vejamos, nós sabemos que 2 tem essa estratégia dominante, ele sempre vai jogar F3. Então, vamos verificar se esse par aqui ele é um equilíbrio de Nash. O 2, por exemplo, né, sabe que o jogador 1 jogou E1. O que ele vai fazer? Ele vai jogar F3, né, que é a estratégia dominante. Beleza, desse ponto de vista estaríamos do jeito certo. Agora, o 2 jogou F3, porque é a estratégia dominante do 2. Para o 1, qual a melhor jogada? E1 ou E2? É E2, nós já vimos isso. Portanto, F3 não é equilíbrio de Nash. Logo, a letra A está errada e o gabarito se confirma que é a letra B. O equilíbrio de Nash consiste no par de estratégias E2 e F3, esse que está marcadinho em azul. Questão da banca Sesgran Rio para o Banco Central, cargo de analista ano 2010. Considere o jogo descrito pela matriz de possibilidades abaixo, na qual os valores entre parênteses indicam, respectivamente, o ganho do agente 1 e o ganho do agente 2. Analise as seguintes proposições sobre esse jogo. Temos 3 proposições, e aí temos aqui, estão corretas. Portanto, amigos e amigas, confirma que o examinador, né, nos está cobrando uma questão positiva. Ele quer saber qual é a opção certa dentre essas 5 aqui. E aqui nós temos a matriz. A assertiva 1 diz que o par de estratégias B1 e B2 é um equilíbrio de Nash. Será que é mesmo? Então, vamos relembrar o conceito do equilíbrio de Nash? 2 jogadores A e B estão em um equilíbrio de Nash se a estratégia adotada pelo jogador A é a melhor disponível, levando em conta a estratégia adotada pelo jogador B e, simultaneamente, a estratégia adotada pelo jogador B é a melhor estratégia a ser considerada, levando em conta a estratégia utilizada pelo jogador A. Em um equilíbrio de Nash, um dos jogadores pode aumentar seu ganho alterando de forma individual sua própria estratégia. Beleza. Então, 7 e 4 será um equilíbrio de Nash? Vamos testar. Vamos supor, o agente 1 jogou B1. Né? O agente 2 sabe que o agente 1 jogou B1. Se o agente 1 jogou B1, qual a melhor jogada para o agente 2? É jogar B2, porque jogando B2 ele ganha 4. Se ele jogar o A2, ele vai ficar com 0. Então, o agente 2 vai jogar B2, vamos ter o 7 e 4. Beleza. Agora o agente 2 jogou B2. O agente 1 sabe que o agente 2 jogou B2. Qual a melhor jogada para o agente 1? É jogar B1. Por quê? Se ele jogar A1, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar 5. E se ele jogar B1, ele vai ganhar 7. Portanto, confirma que 7 e 4 é sim um equilíbrio de Nash. Logo, a assertiva 1 está correta. A assertiva 1 estando correta, nós podemos eliminar a letra D de dado, né, que fala que apenas 2 e 3 estariam certas. Beleza? A assertiva 2. O par de estratégias A1 e B2 é eficiente no sentido de Pareto. Vamos revisar o conceito de eficiência de Pareto, meus amigos. O equilíbrio eficiente de Pareto, ocorre quando não é possível melhorar a situação de um jogador sem que ocorra uma piora na situação dos outros jogadores. Aí nós temos o equilíbrio eficiente no sentido de Pareto. Então, beleza, vamos ver esse equilíbrio aqui 5-5. É o A1-B2. A1-B2 é o 5-5, como diz a assertiva 2. Vamos ver se ele é eficiente no sentido de Pareto. Bom, se a gente for tentar passar para o B1-B2, o 5 melhora 2 pontos, vai para o 7. Só que o B2 piora 1. Realmente, então,
para melhorar um jogador, no caso o jogador A, eu tenho que piorar o jogador B. Não tem nenhuma outra opção de melhora aqui. Portanto, realmente confirma que esse par de estratégias ele é eficiente no sentido de Pareto. Beleza, assertiva 2 estando correta, nós podemos eliminar a A e a C. Ficamos, né, entre a letra B e a letra E. Vamos julgar a assertiva 3. Todo o equilíbrio de Nash neste jogo é eficiente no sentido de Pareto. Então, nós temos que, né, analisar, nós temos esse equilíbrio de Nash aqui. Temos mais algum equilíbrio de Nash? Né? Por enquanto a gente já sabe que tem o equilíbrio de Nash quando a gente julgou a assertiva 1. Tem outro equilíbrio de Nash? Vamos ver aqui. 3, 2 seria o equilíbrio de Nash? Vamos supor, o agente A jogou A1. Se o agente A jogou A1, qual a vantagem do agente 2? Qual é a melhor jogada para o agente 2? É jogar A2? Não. E o agente A jogou A1, ele vai jogar B2, que ele vai ganhar 5. Então esse camarada não é equilíbrio de Nash. Vamos ver se esse 0, 0 é o equilíbrio de Nash. O agente B1, o agente 1 jogou B1, né? O agente 2 vai fazer o quê? Vai jogar B2, ele vai ganhar 4. Portanto, esse cara não é o equilíbrio de Nash. Vamos ver se esse A1, B2 é o equilíbrio de Nash. A1, agente 1 jogou A1, né? O agente 2 vai jogar o quê? Vai jogar B2, realmente, porque ele vai ganhar 5 em vez de ganhar 2. Agora, o agente 2 jogou B2, né? O que o agente 1 vai jogar? Vai jogar B1, porque ele ganha 7. Portanto, esse cara não é um equilíbrio de Nash. Confirma, portanto, que o único equilíbrio de Nash no nosso jogo é o par B1, B2, que é o 7, 4. Agora, vamos ver se esse equilíbrio de Nash é eficiente no sentido de Pareto. Vamos pegar aqui o jogador 2, ele tem 4. Se eu quiser melhorar o jogador 2 para ganhar 5, o que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir o jogador 1, né? Vai diminuir de 7 para 5. Se esse aqui aumentar para 5, esse cara diminui de 7 para 5. Portanto, não há como melhorar um jogador, né, sem piorar o outro. Então, esse camarada, além de equilíbrio de Nash, ele é também eficiente de Pareto. Por quê? Não é possível melhorar a situação do jogador sem que ocorra uma piora na situação do outro jogador. Beleza? Confirma então que a assertiva 3 está certa. Podemos eliminar a letra B. Confirmar que o gabarito é a letra E, todas as assertivas estão corretas. Questão da banca Sesgran Rio, para o Banco Central, cargo analista, ano 2010. Num jogo com decisões simultâneas entre duas pessoas, há um equilíbrio de Nash. Cada pessoa conhece previamente todas as estratégias possíveis e os retornos dos participantes para cada combinação de estratégias. Neste jogo, certamente, portanto, amigos e amigas, a palavra certamente define que nós temos uma questão do tipo positiva. O examinador quer saber qual a alternativa certa entre essas 5 opções. Vamos começar com a letra E. A letra E diz que todas as estratégias possíveis dos jogadores são puras. Dá para cravar aqui num jogo em que há um equilíbrio de Nash a estratégia é pura? Lembrando que estratégia pura é aquela que você tem um número, né, um valor determinado. Não, né, amigos e amigas, vocês sabem, né, que você pode ter equilíbrio de Nash em jogo com estratégias mistas. Estratégias mistas é aquela em que o resultado é uma probabilidade. Portanto, a letra E, eu diria que é mais fácil de eliminar. Não dá para você cravar, né, dizer certamente todas as estratégias dos jogadores são puras. A letra A diz que há pelo menos um outro equilíbrio de Nash. Quer dizer, então, que se você tem um equilíbrio de Nash, você vai ter mais de um equilíbrio de Nash? Bom, para desmentir essa alternativa, basta apresentar um exemplo em que você tenha apenas um equilíbrio de Nash. Vamos ver se tem esse exemplo? No vídeo anterior, nós trabalhamos com essa matrizinha aqui. Veja, nessa matrizinha nós temos aqui apenas esse equilíbrio de Nash. Portanto, você não pode dizer que há pelo menos um outro equilíbrio de Nash. Por que aqui é um equilíbrio de Nash? Né? Porque se o agente 1 jogar B1, a melhor jogada para o agente 2 vai ser jogar B2, porque ele vai ganhar 4. Caso contrário, ele ganha 0. E o agente B2, se ele jogar B2, a melhor jogada para o agente 1 vai ser jogar B1, porque ele vai ganhar 7. Caso contrário, ele vai ganhar apenas 5. Né? Esses outros equilíbrios não são equilíbrios de Nash. Né? Então, 5, 5 não é equilíbrio de Nash, porque se o jogador, o agente 2 jogar B2, né, que seria para fazer esse par aqui, o agente 1 vai jogar B1, porque ele ganha 7 ao invés de 5. Né? 0, 0 também não é, 3, 2 também não é. Então, não dá para dizer que há pelo menos um outro equilíbrio de Nash. Achamos um contra-exemplo. Beleza? A letra C diz que não há estratégia dominante. Essa é uma assertiva
muito forte. Ó. Não há estratégia dominante. Você tem um equilíbrio de Nash e não há estratégia dominante. Vamos mostrar um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo de uma outra questão nós temos aí. O jogador 2 tem 3 possibilidades. Jogar F1, F2 ou F3. Veja que F3 é uma estratégia dominante. Né? Por quê? Na pior das hipóteses ele ganha 3. Né? Então ele vai sempre jogar essa, porque na pior das hipóteses ele ganha 3. Nessa aqui, na melhor das hipóteses, ele ganha 3. Essa aqui, na melhor das hipóteses, ele ganha 2. Então ele sempre vai jogar essa estratégia F3. Além disso, nós temos um equilíbrio de Nash aqui, veja. Temos estratégia dominante com equilíbrio de Nash. Por quê? Se o jogador 2 jogar F3, né, que é a estratégia dominante dele, o jogador 1 vai jogar o quê? Vai jogar E2, porque se ele jogar E1, ele vai ficar com 0. Com E2 ele fica com 1. Então temos o equilíbrio de Nash. Porque se o jogador 1 jogar E2, o jogador 3, né, o que ele vai fazer? Ele vai jogar F3, porque ele ganha 3 ao invés de ganhar 2 ou 1. Então, equilíbrio de Nash com estratégia dominante. Então, você não pode dizer que numa situação que tem equilíbrio de Nash não haja estratégia dominante. Podemos eliminar então a letra C. Ficamos entre a letra B e a letra D. A letra D diz que pelo menos uma estratégia de um dos participantes é dominante. Será que é verdade essa alternativa? Teríamos um contra-exemplo em que haveria equilíbrio de Nash sem estratégia dominante? Sim, temos um contra-exemplo. Esse é um exemplo clássico aqui, né? É chamado Guerra dos Sexos, né? Quando você tem um casal, né? Por exemplo, homem e mulher, e que se eles estão juntos, né? Vão para um lugar A, nesse caso aqui, um deles ganha 2, outro ganha 1. Se os dois forem para o lugar B, é o contrário, um deles ganha 1, outro ganha 2, e se eles estiverem separados, ninguém ganha nada. Esses dois casos aqui são equilíbrios de Nash, só que não há uma estratégia dominante. Beleza? Não há estratégia dominante nesse jogo aqui. Então podemos eliminar a letra D e confirmar que o gabarito é B de bola. Pode haver outro equilíbrio de Nash. Esse exemplo aqui, né, diz que se você tem um equilíbrio de Nash, pode haver outro. Temos 2 equilíbrios de Nash. Esse próprio exemplo aqui confirma que a letra B é o gabarito da questão. Da banca Sesgran Rio para SFE, cargo de economista, ano 2009. A matriz abaixo mostra um jogo simultâneo entre 2 pessoas, Maria M de Maria, né, e Nair M de Nair. Né? Bem criativo, né? Com suas respectivas estratégias 1 em romanos e 2 em romanos. Dentro de cada célula da matriz, o número à esquerda diagonal mostra o retorno de M de Maria e o número à direita diagonal mostra o retorno de N de Nair. Para que a estratégia 2 de Maria seja dominada, é necessário o suficiente que na célula 2 em romano, o retorno de M de Maria seja, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. O examinador quer saber a resposta correta. Bom, estratégia dominada, né? Então, a estratégia 2 de Maria está aqui embaixo, né? Aqui tem a estratégia 1 de Maria. Então, ela pode jogar 1 ou pode jogar 2. Vejamos a estratégia 1. A estratégia 1 tem ganhos previstos de 40 e de 7. E a estratégia 2 nós temos o ganho de 30. E esse aqui ele é desconhecido. A estratégia dominada é aquela que nunca é jogada, porque você tem uma estratégia dominante que a supera. No caso, a estratégia 1 tem que estar numa situação em que ela sempre seja escolhida. Para que ela sempre seja escolhida, os retornos, né, têm que ser superiores às possibilidades que ocorreriam na estratégia alternativa. Então, nesse caso aqui, a gente já vê que existe uma superioridade da estratégia 1, 40 para 30. Para que essa também seja superior e assim a estratégia 1 como um todo seja escolhida, esse quadrinho tem que ser o quê? Ele tem que ser menor do que esse. Né? Tem que ser menor do que 7. Se ele for menor do que 7, essa estratégia 2 fica sendo dominada e a estratégia 1 fica sendo a estratégia dominada. Questão da banca Sesgran Rio para o BNDES, cargo profissional básico em economia, ano 2008. A matriz abaixo mostra um jogo na sua forma estratégica. A e B são os jogadores participantes e suas estratégias são, respectivamente, 1 e 2 para A, 1 e 2 em arábicos e 1, 2 e 3 em romanos para B. Dentro de cada célula da matriz, o número à esquerda é o ganho de A e o número à direita é o ganho de B. Os jogadores decidem suas estratégias simultaneamente, têm conhecimento das estratégias próprias e do adversário e também dos ganhos de ambos em cada célula.
Pode-se então afirmar que, portanto, amigos e amigas, é uma questão do tipo positiva. Você precisa saber a resposta correta a assinalar o gabarito. Beleza? A letra D e a letra E, elas falam que o jogador B não tem estratégia dominante e nenhum dos jogadores tem estratégias dominantes. Né? Quando tem duas alternativas parecidas, né, a gente trabalhando com eliminação, se a gente conseguir desmascarar qualquer uma delas, provavelmente a gente elimina duas opções e facilita a nossa vida. Vamos dar uma olhada no seguinte, se nós analisarmos a estratégia 1 em romanos para o jogador B. A estratégia 1 em romanos para o jogador B tem ganhos de 5 e de 7. Se o jogador A jogar 1 em arábicos, ele ganha 5, o B ganha 5, que é maior do que 4, que é a estratégia 2 em romanos, que é maior do que 3, que é a estratégia 3 em romanos. E se o jogador A jogar 2 em arábico, o jogador B, se jogar 1 em romano, vai ganhar 7, que é maior do que 2, né, em romanos, que o resultado é 6, que é maior do que 3 em romanos, que o resultado é 4. Portanto, essa é maior do que essa aqui e de que essa, e essa é maior do que essa e de que essa. Fica muito claro, portanto, que a estratégia 1 em romanos para o jogador B é do tipo quê? Isso mesmo, dominante. Logo, se nós temos uma estratégia dominante para o jogador B, nós podemos eliminar a letra D, que diz que ele não tem estratégia dominante, e a letra E, que nenhum dos jogadores tem estratégias dominantes. Beleza? Facilitou bastante nosso trabalho, certo? Agora a letra C. A letra C diz que a combinação de estratégias 1 e 2 em números arábicos é uma solução para o jogo. Será? Tá fácil de eliminar, né? Tá fácil de dizer que está errado. Porque a solução do jogo é sempre um número arábico e um número romano. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 em romanos. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3 em romanos. Não existe uma combinação, um encontro entre a linha 1 e a linha 2 para o jogador A. Então, tá fácil de eliminar a letra C. A estratégia 1 seria dominante para A. Vamos ver se a estratégia 1 é dominante para A. A estratégia 1, ela ganha 4, ela ganha 6 e ela ganha 2. Tudo bem, aqui nessa primeira coluna ela é superior, só que na segunda coluna ela perde para a estratégia 2. Na terceira também ela é superior. Então, não podemos dizer que a estratégia 1 é dominante para A. Por quê? Porque ela não é superior em todas as situações. A letra B está fora e confirma que o gabarito por eliminação é a letra A, que diz que é apenas o equilíbrio de Nash. Tá? E o que seria o equilíbrio de Nash, para revisar? O equilíbrio de Nash, a gente pode dizer que dois jogadores estão nesse equilíbrio de Nash se a estratégia adotada pelo jogador A é melhor disponível, levando em conta a estratégia adotada pelo jogador B, e simultaneamente a estratégia adotada pelo jogador B é a melhor estratégia a ser considerada, levando em conta a estratégia utilizada pelo jogador A. E no equilíbrio de Nash, nenhum dos jogadores pode aumentar seu ganho alterando de forma individual a sua própria estratégia. Aqui, 4 e 5. O jogador B, ele sabe que A jogou 1. Qual é o melhor jogado para o jogador B? A jogou 1. Ele vai jogar 1 em romano, porque ele ganha 5. Nas outras opções ele vai ganhar 4 ou 3. Agora, o jogador A, ele sabe que o B jogou 1 em romano. Qual é o melhor jogado para o jogador A? É 1 em arábico, porque se ele jogar 2, ele ganha só 2. Aqui ele ganha 4. Logo, o equilíbrio de Nash está na célula 1,1. E ele é único, não existe outro equilíbrio de Nash. Por exemplo, se nós analisarmos esse aqui, 8,6. O B sabe que o A jogou 2. O A jogou 2, então qual é a melhor jogada para o B? É 1 e não 2. Ele ganha 7. Já de cara a gente descarta essas possibilidades. Se vocês testarem as outras, vocês verão que também não há mais nenhum equilíbrio de Nash. Gabarito, portanto, amigos e amigas, letra A de abelha. Questão da banca FCC para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cargo auditor do Tribunal de Contas, ano 2008. Duas empresas A e B são grandes concorrentes no mercado de um determinado bem X. Em uma determinada semana, as duas empresas devem escolher entre duas estratégias para vender seus produtos no supermercado C. Manter o preço da semana anterior ou dar desconto em relação a esse preço. A matriz de payoffs das duas empresas para as 4 combinações de estratégias possíveis está reproduzida abaixo. É correto concluir que nesse mercado, portanto, amigos e amigas, mais uma questão do tipo positiva, o examinador quer saber a resposta certa. Vejamos. A letra E diz: existe uma estratégia dominante apenas para a empresa B. Vamos ver se a empresa B tem estratégia dominante. Aqui estão os ganhos da empresa B. Se ela mantém o preço, ela ganha 1.400 ou 1.150. E se ela dá desconto, ela ganha 1.700 ou 800. Dá para cravar que a empresa B tem uma estratégia dominante? Não. Que veja, dependendo do que jogar o A, ela faz alguma coisa, né?
Se ela souber que o A vai manter o preço, ela vai dar desconto, ela vai ganhar 1.700. Mas se ela souber que o A vai dar desconto, o que ela vai fazer? Ela vai manter o preço, ela vai ganhar 1.150. Se ela der desconto, ela vai ganhar apenas 800. Portanto, não existe estratégia dominante para a empresa B. A letra A diz: existe uma estratégia dominante apenas para a empresa A. Vamos ver a empresa A. Ela ganha 1.100 ou 900, ou ela ganha 1.300 ou 700. Dá para dizer que tem uma estratégia dominante para a empresa A? Parecido com a B, né? Depende do que fizer a letra B, né? O jogador B. Se o jogador B mantiver o preço, ela vai fazer, ela vai dar o desconto, que ele vai ganhar 1.300. Só que se o jogador B der desconto, o que ela vai fazer? Ela vai manter o preço, porque se ela dar o desconto, ela ganha 700. Se ela manter o preço, ela ganha 900. Então, da mesma forma que na empresa B, não existe estratégia dominante para a empresa A. A letra B de bola diz que não existe nenhum equilíbrio de Nash. Será que não temos equilíbrio de Nash? Vejamos. Opção 1.300, 1.150. Lembrando que o equilíbrio de Nash acontece quando o jogador faz a melhor opção disponível, tendo em vista a jogada feita pelo seu oponente. E vice-versa, o oponente faz a melhor jogada possível, tendo em vista que o primeiro jogador vai jogar. Vamos então analisar os dois lados desse par 1.300 e 1.150. Suponha o jogador B, ele sabe que o jogador A vai dar o desconto. O que ele vai fazer? Ele vai manter o preço. Né? Por quê? Porque se ele der desconto, ele vai ganhar 800. Se ele mantiver o preço, ele ganha 1.150. Beleza. Agora, do ponto de vista do jogador A, ele sabe que o B vai manter o preço. O que ele vai fazer? Ele vai dar o desconto, ele vai ganhar 1.300. Se ele mantiver o preço, ele vai ganhar apenas 1.100. Portanto, esse par 1.300 e 1.150, aqui, que está em vermelho, ele é um equilíbrio de Nash. Então, podemos eliminar a letra B de bola, que diz que não existe nenhum equilíbrio de Nash. Ficamos entre a letra C, que diz que existem dois equilíbrios de Nash possível, e a letra D, que diz que existe somente um equilíbrio de Nash possível. Para ter certeza, temos que analisar outra possibilidade. Vamos analisar aqui a possibilidade de 900 e 1.700. Do ponto de vista do jogador A, se ele sabe que o B vai dar o desconto, o que ele vai fazer? Né? Ele sabe que o B vai dar o desconto. Ele vai fazer o quê? Ele vai manter o preço, porque se ele der desconto, ele ganha 700. Se ele mantiver o preço, ele ganha 900. Agora, do ponto de vista do jogador B, ele sabe que o A manteve o preço. O que ele vai fazer? Ele vai dar desconto, porque ele vai ganhar 1.700. Se ele mantiver o preço, ele ganha somente 1.400. Portanto, esse par 900 e 1.700 é um segundo equilíbrio de Nash possível, que confirma que a letra D está incorreta e o nosso gabarito é a letra C de Chicago. Questão da banca UDESC para IMA de Santa Catarina, cargo economista, ano 2019. Em um mercado extrativista de carvão mineral, duas empresas dominam a oferta local, empresa A e empresa B. São consideradas um caso especial de oligopólio, ou seja, um duopólio. Como interagem no mesmo ambiente, suas estratégias de produção alta ou baixa afetam mutuamente os lucros de ambas. A alta extração pressiona os preços para baixo e a baixa extração causa escassez, o que nivela para cima os preços. Os lucros individuais então vão oscilar devido à relação existente entre os retornos das empresas, diferentes resultados podem ocorrer. Todos os dias as empresas apenas decidem se vão produzir muito ou pouco. As possibilidades estão descritas na matriz VO abaixo. Analise as expressões abaixo e assinale V para verdadeira e F para falsa. Temos então 5 assertivas, depois assinale a alternativa correta de cima para baixo, o que confirma que temos o que, amigos e amigas? Uma questão do tipo positiva misturada com julgamento. Temos que julgar assertivas e depois encontrar a alternativa correta. Primeira assertiva. Caso o jogo tenha apenas uma rodada, a estratégia dominante e as possibilidades de lucro esperado para a empresa B será de produção alta e um lucro de 8 ou 12 bilhões. Então vamos olhar a empresa B e qual seria a estratégia dominante. Vamos ver a produção baixa. A produção baixa ela pode ganhar 6 bilhões em empresa B ou 10 bilhões em empresa B. E se fizer produção alta, ela ganha 8 bilhões, que é maior do que 6, ou 12 bilhões, que é maior do que 10. Portanto, realmente, a produção alta é uma estratégia dominante. Né? Então, se nós olharmos de novo, as possibilidades de lucro esperado para a empresa B será de produção alta, um lucro de 8 bi ou 12 bi, vai depender do que decidir a empresa A. Perfeita, a primeira alternativa, a primeira assertiva, melhor dizendo, está correta. Estando correta a primeira assertiva, podemos eliminar a letra A,
a letra C e a letra D, que dizem que ela seria falsa. Legal. Segundo assertivo, um eventual conluio, ambas as empresas ganhariam um lucro máximo que seria de 12 bilhões para cada um. Conluio é quando elas combinam a estratégia e dividem entre si os lucros, né? Isso é um conluio. Onde é que nós temos uma divisão igual aí dos resultados? Aqui, ó. Aqui nós temos o conluio, né? Cada uma ganhando 10 bilhões. Só que 10 bilhões não é o máximo lucro. O máximo lucro seria 12 bilhões, né? Então está errado dizer que elas ganhariam o máximo lucro, porque o lucro que elas ganham é de 10 bilhões. Segunda alternativa é falsa. A gente já sabia que é falsa, né? Porque só sobrou essas opções aqui. Terceiro, caso ambas as empresas empreguem suas respectivas estratégias dominantes, a produção será alta e o lucro será máximo possível para cada na primeira rodada. A empresa B, a gente já sabe que a estratégia dominante é a produção alta. Vamos ver a empresa A. Se ela fizer produção baixa, ela pode ganhar 6 ou 10. Por outro lado, se ela fizer produção alta, ela pode ganhar 8, que é maior do que 6, ou 12, que é maior do que 10. Então, também para a empresa A, a estratégia dominante é a produção alta. Então, se ambos empregarem estratégias dominantes, a produção será alta, correto? Alta. E o lucro será o máximo possível para cada na primeira rodada. Será? Nós temos aqui 8 e 8. É o lucro máximo possível? Não. O lucro máximo seria 12, né? Então está errado. Estava indo bem essa alternativa, como escorrega aqui na questão do lucro máximo. Então, a terceira assertiva é falsa. Confirma que a letra E tem que ser descartada. O gabarito, portanto, a letra P de bola. Nós já sabemos que as duas últimas são verdadeiras. Vamos ver aqui então. Supondo um conluio no início do jogo, o lucro da rodada seguinte será de 12 bi para a empresa B, caso ela rompa o acordo, a empresa A coopere. Então, o conluio a gente já sabe que é aqui, né? 10 bilhões para cada um. O que significa a empresa B romper o acordo? Seria ela fazer produção alta. E a empresa A cooperar, a empresa A manter a produção baixa. Então, se acontecer isso, realmente a empresa B passa a ganhar 12 bilhões e a pobre da empresa A vai para 6, né? Rompimento do acordo. Então, realmente é verdadeira. E na última alternativa, na possibilidade de jogos repetidos ou infinitos sem conluio, a adoção da estratégia tit for tat, olho por olho, por ambas as empresas resultará em um equilíbrio de Nash. Então vamos entender, amigos e amigas, o que é a estratégia tit for tat. Estratégia tit for tat, também conhecida por olho, dente por dente, é aquela em que determinado jogador adotará a cooperação desde que seu oponente também esteja cooperando, e mudará para uma estratégia não cooperativa se seu oponente mudar para uma estratégia não cooperativa. Então pau que bate em Xisco, bate em Francisco, né? Usando um termo popular. Né? A estratégia tit for tat é considerada racional porque estimula a cooperação em jogos de repetição contínua. Isso porque nos jogos de repetição contínua, os ganhos de longo prazo provenientes da cooperação mais do que compensarão quaisquer possíveis ganhos de curto prazo derivados da não cooperação, né? Ou da sacanagem, falando em português claro. E lembrando que o equilíbrio de Nash, como que acontece? Dois jogadores estão em equilíbrio de Nash e a estratégia adotada pelo jogador A é melhor disponível, levando em conta a estratégia adotada pelo jogador B, e simultaneamente a estratégia adotada pelo jogador B é a melhor estratégia a ser considerada, levando em conta a estratégia utilizada pelo jogador A. Então, amigos e amigas, se nós estamos numa situação tit for tat, né, no final das contas você vai atingir o equilíbrio de Nash, né, porque a cooperação vale mais a pena do que tentar ludibriar o seu adversário. Né? Então, na possibilidade de jogos repetidos ou infinitos sem conluio, a adoção da estratégia tit for tat por ambas as empresas resultará em um equilíbrio de Nash, porque não vai valer a pena você passar para trás seu oponente, né? Porque no longo prazo a cooperação sempre dá mais lucros. Beleza? Então confirma que a última alternativa, a última assertiva está correta, o nosso gabarito é a letra B de bola. Questão do CESP Sebrasp para IJSN do Espírito Santo, ano 2010. A respeito da teoria dos jogos, julgue o item subsequente. Um equilíbrio de Nash consiste em um par de estratégias dominantes. Essa é fácil, né, amigos e amigas? Para desmentir esta assertiva, basta trazer um exemplo de equilíbrio de Nash sem estratégia dominante. Certo? É isso aí. Vejam só. Esse é o exemplo clássico aí, né? Você tem dois equilíbrios de Nash sem estratégias dominantes, né? Porque você tem aqui o jogador A, quando esse jogador, se ele joga a estratégia A, ele pode ganhar 2 ou 0. Essa estratégia é superior a essa, só que essa estratégia de baixo é superior a essa daqui. Então dá para dizer que
que a estratégia A seja dominante, nem a estratégia B seja dominante, né? Pois é. Então, amigos e amigas, temos possibilidades de equilíbrios de Nash sem estratégias dominantes, o que faz com que a nossa assertiva esteja errada. Então, da banca IESES para a Bahia Gás, cargo analista de processo organizacional, ano 2016. A teoria dos jogos mostra as decisões estratégicas de empresas que levam em consideração as atitudes e respostas dos outros. De acordo com este conceito, é correto afirmar que, portanto, amigos e amigas, uma questão de tipo positiva, aquela questão em que o examinador quer saber a resposta correta. Vamos então à letra A. Em um jogo sequencial, os participantes se movimentam um de cada vez. Beleza, até aí está certo. De tal forma que o jogador que se movimenta primeiro não possui qualquer vantagem, já que os jogos são repetidos. Até não precisa nem ser teoria dos jogos econômica, qualquer jogo, né? Até no xadrez, né? No xadrez você tem as brancas movem a primeira peça, então as brancas têm aquela, os enxadristas falam, né, que as pretas têm que tentar equalizar o jogo, que a branca joga primeiro, tá? Então, gente, por favor, né? Tá muito fácil de eliminar essa alternativa A, né? Dizer que o jogador que se movimenta primeiro não possui qualquer vantagem é até ingênuo. A letra E diz: um conceito importante na teoria dos jogos é a estratégia dominante, que se refere à estratégia ótima dependendo do que o seu oponente possa vir a fazer. Tá uma pegadinha aí, que o Raposinho tinha avisado, né? Aqui, a estratégia que se refere à estratégia ótima dependendo do que o seu oponente possa vir a fazer é o que? É um equilíbrio de Nash, certo? Então, não é estratégia dominante. Então, o erro aqui é falar que estratégia dominante é aquela jogada que você faz dependendo do que seu oponente possa vir a fazer. Então, está errado. Então, podemos eliminar a letra E. A letra B de bola diz que o equilíbrio de Nash mostra o conjunto de estratégias no qual cada jogador faz o melhor que pode, independente das ações de seus oponentes. Uma vez que cada jogador não possui estímulo para se desviar do seu equilíbrio, as estratégias são estáveis. Ó, tava indo bem aqui, só que aqui tem outra pegadinha. Mostra o conjunto, o equilíbrio de Nash mostra o conjunto de estratégias no qual cada jogador faz o melhor que pode, dependendo das ações dos seus oponentes. Quando é independente das ações do seu componente, é a estratégia dominante, né? Porque se a sua estratégia dominante, ela é uma estratégia boa, uma estratégia segura. Então você joga sempre essa estratégia porque você sabe que você vai ganhar. Então está errado falar que é independente das ações dos seus oponentes, né? Aí você elimina a letra B. Letra D de dado. O jogo de Bertrand tem como principal crítica o fato de que as empresas no mundo real normalmente escolhem seus próprios preços e os consumidores determinam as vendas das empresas. Essa premissa forma a base do modelo de Cournot. Então mistura aí dois jogos, mas vamos falar um pouco do duopólio de Bertrand, né? A questão falou jogo de Bertrand, mas o mais técnico seria falar duopólio de Bertrand. No duopólio de Bertrand temos a premissa de que ambas as empresas participantes produzem um produto homogêneo e ambas decidem simultaneamente o preço que vão cobrar pelo seu produto. Neste cenário, se as empresas cobrarem preços diferentes, a empresa com preço menor ganha todo o mercado. Por quê, amigos e amigas? Porque são produtos homogêneos. Exemplo, né, para vocês entenderem, é vocês analisarem o mercado de sabonete. Sabonete é um produto homogêneo, né? Tirando os sabonetes especiais aí que tem uma certa diferenciação, a maioria é muito parecida. Então, se tiver uma empresa que cobra, por exemplo, 2, 3 empresas cobrando na faixa de R$2, aparecer uma empresa cobrando R$20 o sabonete, o que vai acontecer? Essa empresa não vai vender nada, né, porque não tem muita diferenciação de um sabonete para o outro. Então, fica bem tranquilo de entender o conceito do duopólio de Bertrand. Assim, acaba sendo inevitável uma guerra de preços e o preço final do produto para ambas as empresas acaba igualando seu custo marginal, o que implica lucro zero. E a principal crítica ao modelo de Bertrand é que quando as empresas produzem uma mercadoria homogênea, espera-se que a competição ocorra por meio de determinação de quantidades. Por quê? Vocês viram, você não pode mudar o preço, fazer um preço diferente do outro, senão você perde o mercado, se deixar o preço mais caro. Então, a competição ocorre por meio das quantidades, da produção, quem produz mais, quem produz menos, de acordo com a demanda que exista naquele mercado. Beleza? Então o erro está aqui, dizer que o fato das empresas do mundo real normalmente escolhem seus próprios preços e, na verdade, a principal crítica ao jogo de Bertrand é a questão das quantidades. Portanto, gabarito a letra C. Os jogos econômicos praticados pelas empresas podem ser cooperativos ou não cooperativos, sendo que a principal diferença se refere à possibilidade de negociar e implementar contratos.
Nos jogos cooperativos, os contratos vinculativos são possíveis, nos jogos não cooperativos não. Uma descrição. Questão da Prefeitura do Rio de Janeiro para o cargo de economista no 2016. Com relação ao jogo descrito pela matriz de ganhos abaixo, pode-se afirmar que, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, o examinador quer saber a resposta correta. Vamos então analisar. Nós temos aí dois jogadores, o jogador A tem estratégia alto e baixo, o jogador B tem estratégia esquerda e direita. E aqui tem os ganhos de acordo com a combinação das estratégias. A letra A diz que o equilíbrio de Nash é eficiente no sentido de Pareto. Será mesmo? Vamos analisar o equilíbrio de Nash. Primeiro vamos confirmar que é um equilíbrio de Nash, né? O jogador A, se ele jogar alto, né? Qual é a melhor jogada para o jogador B? Né? Se o jogador A jogar alto, o jogador B pode jogar esquerda, ganha 75, ou direita e ganha 80. Portanto, o jogador B vai escolher direita, que ganha 80. Agora, se o jogador B jogar direita, qual a melhor jogada para o jogador A? Né? Se o jogador A jogar alto, ele ganha 0. E se ele jogar baixo, ele perde 1. Portanto, o jogador A vai jogar alto. Confirma, né, pela análise ida, vice e versa, né, ida e volta, que o par 0,80 é um equilíbrio de Nash. Agora, ele é eficiente no sentido de Pareto? A eficiência de Pareto está relacionada com o quê? Com a situação que não é possível melhorar a situação de nenhum jogador sem piorar de outro. Ou seja, será que nós conseguimos aumentar os ganhos desse par aqui para os jogadores sem piorar de ninguém? Vamos ver essa célula aqui, ó. A célula baixo esquerda, você tem o ganho 10,90, ó, de 0 aumentou para 10 e de 80 aumentou para 90. Então é possível aumentar sim os dois, né? Se é possível aumentar os dois, quando você muda para essa célula baixo esquerda, confirma que alto direita não é eficiente no sentido de Pareto. E se fosse eficiente no sentido de Pareto, você não teria como melhorar. Beleza? Então a letra A podemos eliminar. A letra B diz: as estratégias esquerda e direita são dominantes. Vamos ver a estratégia esquerda. A estratégia esquerda, né, do jogador B seria dominante. Se ele jogar esquerda, ele pode ganhar 75, que é pior que a direita. Ó, já viu que na primeira já viu que não é dominante. Na segunda ele pode ganhar 90 e a outra ele ganha, ou seja, não é esquerda, não é dominante de maneira alguma. Podemos eliminar a letra B. Os jogadores A e B não possuem estratégias dominantes. Será? Vamos analisar aqui a estratégia direita para o jogador B. Veja, se ele jogar direita, ele ganha 80, se o jogador A jogar alto. Então é maior do que 75. E ele ganha 100 se o jogador A jogar baixo, que é maior do que 90, se ele escolhesse a estratégia esquerda. Portanto, a estratégia direita ela é dominante para o jogador B. Logo, você pode eliminar a letra C, que diz que eles não possuem estratégias dominantes. E o gabarito, portanto, a letra D de dado, que diz que o equilíbrio de Nash não é um equilíbrio de estratégia dominante. Porque, veja, a gente viu aqui que o equilíbrio de Nash está aqui, né? A estratégia alto para o jogador A, ela não é uma estratégia dominante, porque o baixo você ganha 10 em vez de perder 1. Né? Então não dá para dizer que seria um equilíbrio de estratégia dominante, porque pode ser só do lado do jogador B, a estratégia direita, mas para o jogador A, a estratégia alto não é estratégia dominante, logo o gabarito é a letra D de dado, está correto, que foi afirmado pela essa assertiva, ok? Questão da banca FCC para o MPE do Amazonas, o cargo Agente Técnico Economia, concurso de 2013. Em relação a estratégias competitivas e jogos, é correto afirmar. Portanto, mais uma questão do tipo positiva. A questão positiva é aquela em que o examinador quer saber a resposta certa. Vamos então ao que diz a nossa alternativa A. Os modelos de duopólio desenvolvidos pela teoria econômica não fazem uso do conceito de equilíbrio de Nash. Amigos e amigas, esta é fácil de ver que está bastante errada, né? Porque eles fazem muito do uso do conceito de equilíbrio de Nash. Podemos eliminar a alternativa A com relativa facilidade. A letra B diz que para todo e qualquer jogo sempre há apenas uma estratégia compatível com o equilíbrio de Nash. E a letra D diz que todo equilíbrio de Nash corresponde ao equilíbrio de estratégias dominantes, pois nenhum agente tem incentivo a alterar seu comportamento. A letra B e a letra D, a gente consegue eliminar dando um exemplo clássico. Qual é?
esse exemplo aqui, ó, esse exemplo que você tem 2 e 1 e 1 e 2, 0 e 0, você tem dois equilíbrios de Nash e não há nenhuma estratégia dominante. Veja que interessante. Então você consegue fazer o quê? Você consegue confirmar que está errado dizer que para todo e qualquer jogo somente há uma estratégia compatível com o equilíbrio de Nash. Você acabaram de ver um jogo que tem dois equilíbrios de Nash. E a letra D dizer que todo equilíbrio de Nash corresponde ao equilíbrio de estratégias dominantes, porque não havia nenhuma estratégia dominante naquele jogo lá. Beleza? Podemos eliminar a letra B e a letra D. Se nós lermos a letra C, vemos que quando cada agente consegue definir sua estratégia ótima, independentemente da adotada por seus concorrentes, há um equilíbrio de estratégias dominantes. É isso? É isso, está correto. Muito simples e tranquilo. E aí ficamos com a alternativa E. O dilema dos prisioneiros é um caso clássico em todos os agentes possuem uma estratégia dominante e por isso o equilíbrio é alcançado. Veja só, o equilíbrio é uma alternativa pegajosa. Por quê? Vamos ver aqui o exemplo do dilema dos prisioneiros. Veja, o dilema dos prisioneiros é a seguinte situação. Você tem um equilíbrio, né, que é alcançado, confessa, tá? Sendo que existe uma possibilidade dos dois melhorarem se adotarem a estratégia não confessa e não confessa, né? Então você tem o equilíbrio ideal é esse aqui é um equilíbrio ineficiente, né? Porque você pode melhorar os dois sem piorar ninguém, você vai passando do vermelho para o azul. Então, mas por que acontece essa situação de 5-5? Porque veja, o jogador A, se ele jogar não confessa, e o jogador B jogar confessa, o que acontece? Ele vai ganhar 2 e o jogador B vai ganhar 8. O jogador B, se ele jogar não confessa e o A jogar confessa, ele vai ganhar 2 e o A vai ganhar 8. Então, o que acontece na prática? Os dois acabam confessando e aí fica esse equilíbrio ineficiente, sendo que se os dois jogassem não confessa, os dois ganhariam 7, ganhariam mais. Portanto, a alternativa aí está errada, porque você dizer que o equilíbrio é alcançado está incompleto no mínimo, né? Você tem que dizer que é um equilíbrio ineficiente ou não é um equilíbrio eficiente, tá? Não pode dizer que o equilíbrio foi alcançado assim de forma como se fosse a situação ideal, beleza? Porque o melhor equilíbrio seria aquele do 7-7. Ok, companheiros? Letra C, o nosso gabarito. Questão do CESP e Sebrasp para a Câmara dos Deputados, cargo analista legislativo, ano 2014. As empresas 1 e 2 têm conhecimento da matriz de payoff acima, que mostra pares ordenados, em que o primeiro número representa o lucro mensal esperado da empresa 1 e o segundo representa o lucro mensal esperado da empresa 2 da aplicação das estratégias A, B ou C. A estratégia A consiste em aumentar o preço, a B consiste em investir em uma campanha publicitária e a C em baixar o preço. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subsequente. Em um jogo de decisão simultânea repetido infinitas vezes, em que é de conhecimento mútuo que as empresas empregam a estratégia tit for tat, espera-se que as empresas sigam a estratégia A desde o primeiro mês. Legal. Para resolver essa questão, precisamos revisar o conceito da estratégia tit for tat. A estratégia tit for tat, também conhecida olho por olho, dente por dente, agora entendi a referência que o Raposinho e o Economicão fizeram. Boa, gostei. É aquela em que determinado jogador adotará cooperação desde que seu oponente também esteja cooperando e mudará para uma estratégia não cooperativa se o seu oponente mudar para uma estratégia não cooperativa. A estratégia tit for tat é considerada racional porque estimula a cooperação em jogos de repetição contínua. Isso porque nos jogos de repetição contínua, os ganhos de longo prazo provenientes da cooperação mais do que compensarão quaisquer possíveis ganhos de curto prazo derivados da não cooperação. Legal! Beleza, então isso dito, né, confirma que a assertiva está certa, né? Espera-se que as empresas sigam a estratégia A desde o primeiro mês. Por que a estratégia A desde o primeiro mês? Porque na estratégia A você tem uma repartição de lucros, né? A estratégia B, veja, na estratégia B você tem 50 e 10, né? E na estratégia C você tem a empresa A2 perdendo 50. Não, a estratégia AA, duplo A, né? As duas repartem e ganham a mesma quantidade, uma perfeita cooperação. Beleza? Questão do CESP, Sebrasp para a Anatel, cargo especialista em regulação na área de economia, concurso 2014. A tabela abaixo mostra a matriz de pagamentos payoffs que descreve determinado jogo.
Tendo como referência essa tabela, julgue os itens que se seguem. O único equilíbrio de Nash e estratégias puras é o resultado ABB. Portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo julgamento, temos que dizer que é certo ou errado. Em primeiro lugar, esclarecendo que estratégias puras correspondem aos números reais dessa matriz. Existe outra possibilidade que são as estratégias mistas, aí nós teríamos probabilidades dentro da matriz, tá? Só para esclarecer. Agora vamos então checar se o ABB, primeiro, se ele é um equilíbrio de Nash, né? Aí, se ele for um equilíbrio de Nash, nós temos que fazer outros testes, mas primeiro vamos ver se é um equilíbrio de Nash. Aí, 14, 14. Então, o jogador B, do ponto de vista do jogador B, ele sabe que o jogador A jogou essa estratégia aqui, a jogada A. Qual é a melhor jogada para o jogador B? Bom, se o jogador A jogou A melhor jogada para o jogador B é realmente jogar BB, porque ele vai ganhar 14. Se ele jogar BBB, ele ganha 12. Se ele jogar B unitário, ele ganha 12. Então, realmente, a melhor jogada é BB, 2 Bs. Agora, do ponto de vista do jogador A, ele sabe que o jogador B jogou BB. Qual a melhor jogada para o jogador A? É também jogar a estratégia A unitária, porque se ele jogar duplo A, ele ganha 12, ou triplo A, ele ganha também só 12. Confirma, portanto, que esse par ABB é um equilíbrio de Nash. Agora precisamos saber se ele é único. Ah, professor, vamos ter que testar todas as células, meu Deus do céu. Essa é uma possibilidade, testar uma a uma. Tem uma outra possibilidade que eu usava, né, na minha época de concurseiro, que é a seguinte, ó, vou contar para vocês. Para encontrar outros equilíbrios de Nash. Uma dica para encontrar outros equilíbrios de Nash em matrizes grandes sem precisar analisar célula por célula. Analisar as colunas de linhas restantes e encontrar uma combinação promissora, né, que você imagina que seja o equilíbrio de Nash, e a partir daí simular o comportamento dos demais jogadores. Para cada nova combinação promissora encontrada nas linhas ou colunas em questão, conferir o comportamento de volta para ver se temos ou não outro equilíbrio de Nash. Com esta abordagem não será preciso analisar todas as células da matriz. Beleza? Então vamos lá começar com essa abordagem. Ó. Escolhendo essa coluna aqui, uma combinação promissora, qual seria? Você pode escolher, eu vou escolher a minha, por exemplo, escolhi aqui 10, 2. Por quê? Porque o 10 é maior do que os outros dois aqui. Poderia ser essa aqui, né, que tem o 12 maior que os outros, mas vamos começar com essa aqui. Bom, do ponto de vista do jogador A, ele sabe que o jogador B jogou BBB. Qual a melhor jogada para o jogador A? Realmente é jogar duplo A, porque ele vai ganhar 10. Então, de um lado da combinação, parece que sim, temos equilíbrio de Nash. Agora vamos ver o outro. O jogador A, desculpa, o jogador B, o jogador B, sabendo que o jogador A jogou duplo A, o que ele vai fazer? Ele vai jogar, sabendo que o jogador A jogou duplo A, ele vai jogar B simples, porque ele ganha 10. Aqui no BBB ele ganharia 2. Portanto, ó, ele vai ter essa possibilidade de equilíbrio. Confirma, portanto, que a que a gente escolheu não é equilíbrio de Nash. A gente pode o quê? Pode eliminar essa coluna aqui. Agora vamos testar essa outra coluna, escolher outra combinação promissora. Por exemplo, 10, 2. Será que é? O jogador A sabe que o jogador B jogou B. Qual a melhor jogada para o jogador A? É realmente triplo A, porque ele ganha 10. Agora o jogador B sabe que o A jogou triplo A. Qual a melhor jogada para o jogador B? É jogar BBB, porque ele vai ganhar 10 em vez de 2. Então, essa aqui é outra possibilidade na volta, confirma que não temos um equilíbrio de Nash. Beleza, vamos olhar agora essa primeira linha. Uma combinação promissora seria 2, 10. Né? Se o jogador A jogar AAA, a melhor jogada para o jogador B realmente é 10. Agora, se o jogador B jogar BBB, a melhor jogada para o jogador A, qual é? É essa daqui, ó, 10, 2. Né? Então, confirma que não temos um equilíbrio de Nash na primeira linha. Analisando agora a segunda linha, vamos escolher uma combinação promissora. Essa aqui, 2, 10. O jogador A jogou AA. Qual a melhor jogada para o jogador B? Realmente jogar B, porque ele vai ganhar 10. Agora, o jogador B jogou B. Qual a melhor jogada para o jogador A? Qual é? É jogar AAA, porque ele vai ganhar 10 em vez de ganhar 2. Certo? Confirma, portanto, que não temos equilíbrio de Nash na segunda linha. E dessa forma a gente confirma que a assertiva está certa, porque o único equilíbrio de Nash em estratégias puras é o resultado ABB, que nós já vimos. Esse aqui que está circulado em azul. Gostaram, pessoal? Então deixa seu like e seus comentários e compartilha, por favor.
Valeu, Economicão! Até a nossa próxima maratona. Forte abraço e te vejo lá. Valeu!